Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? Vocês passaram aí uma semana em casa, descansando, fazendo o trabalhinho de vocês. Espero que todos tenham saído muito bem, né? E hoje a gente vai dar sequência à aula, né? Hoje, dia 21/10, a gente está na unidade 3, né? Do livro 3, que vai falar dos primeiros séculos da Idade Média. Nesse capítulo, eu quero que vocês leiam esse capítulo e respondam os exercícios. Quais exercícios? Eu já vou deixar aqui para vocês, mas não deixem de assistir a aula, tá? Vai ser bem curtinha, mas eu quero que vocês façam todos os exercícios da página 464 e 465. São três exercícios bem pequenininhos. Em seguida, vocês farão os exercícios da página 468 e 469. Essa matéria, basicamente, vai falar a respeito dos primeiros séculos da Idade Média. Vocês lembram aqui que lá no começo das aulas, quando a gente ainda estava em aulas presenciais, eu falei para vocês que a história ela é dividida, né, em pré-história, no período no qual onde os seres humanos não haviam desenvolvido a escrita, é um longo período, tá? Aquele período onde as principais descobertas, as principais descobertas dos seres humanos, as principais criações que vão revolucionar a vida deles logo no princípio, é ali a descoberta do fogo, a utilização do fogo, né, para aquecimento, para cozinhar os alimentos. Depois a gente vai ter nesse momento, os seres humanos são nômades, estão sempre em movimentos. Em seguida, a gente vai ter ali o sedentarismo, quando eles vão fixar em uma área. A gente vai ter a revolução agrícola, onde vão passar a produzir seus próprios alimentos, fixação em um lugar, a produção de alimentos, a agricultura. A gente vai ter a domesticação dos animais, que vão passar a fornecer a carne para eles, e não vai haver mais aquela necessidade de caçar seus alimentos, né? Embora isso não quer dizer que que eles vão parar de caçar, né? Não é isso. Significa que vai ter mais facilidade para produzir a carne, tá? Em seguida a gente vai estudar a história antiga, que é esse longo período que a gente estuda, que é o período no qual os homens desenvolvem a escrita, né? A escrita cuneiforme, vai surgir todos esses povos antigos, o Egito antigo, a Grécia antiga, Roma antiga. E a Idade Média é uma continuação do Império Romano, né? Ele vai continuar essa continuação do Império Romano, essa Igreja Católica. E aí depois a gente vai ter essa divisão da Igreja Católica Romana do Ocidente com a Igreja Católica Romana do Oriente. A gente vai estudar Bizâncio, o imperador bizantino, que vai dividir essas unidades. Então, aqui nesse momento, a gente vai entender um pouco dessa estrutura da Idade Média. Para isso, vocês precisarão ler e entender esses primeiros séculos da Idade Média, né? Logo no primeiro capítulo, lá no último parágrafo, vai falar assim: historicamente, não é possível determinar datas exatas, mas esse período, característico da Europa, durou cerca de 10 séculos, dividido em dois grandes períodos: a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Então é mais ou menos isso que a gente vai estar estudando aqui hoje, né? Então, no início do século XV, perdão, aqui a gente tem os reinos medievais e o fortalecimento da igreja. No início do século V, o território que compunha o Império Romano do Ocidente foi invadido por diversos povos, principalmente pelos germânicos, tá? E aí, em termos políticos e administrativos, ocorreu nesses novos reinos um lento processo de integração de elementos romanos e germânicos, devido à miscigenação da cultura entre romanos e germânicos. Nasceu um novo tipo de sociedade que se tornaria a base dos atuais povos europeus. Então, o que ele está falando aqui? Durante o século V, esse território que compunha o Império Romano do Ocidente foi invadido por diversos povos germânicos, né? E aí
ocorreu uma miscigenação entre a cultura romana com a cultura germânica, né? Aqui os reinos germânicos do Império Romano do Oriente, o Império Bizâncio, século IV ao século VI, tá? Nesse momento vai haver o que? O fortalecimento da Igreja Católica, né? Os reinos medievais e o fortalecimento da Igreja Católica. O cristianismo foi pouco a pouco adotado pelos reinos germânicos, surgidos na Europa Ocidental a partir do século V. O poder e o poder terreno e o poder ideológico da instituição religiosa na sociedade começaram a se firmar quando alguns reis germânicos se converteram ao cristianismo. A propriedade da igreja, as propriedades da igreja não podiam ser divididas, pois não pertenciam aos seus membros. Pessoal, nesse período, né, então aqui ele vai estar falando que alguns reis germânicos vão se converter ao cristianismo. É nesse período que a gente vai ter essa expansão do cristianismo. Vocês lembram que anteriormente a gente tinha, né, que a principal, em Roma a gente tinha ali os principais, a gente tinha a diversidade de igreja, perdão, a diversidade religiosa, o politeísmo. Então aqui a Igreja Católica ela vai sendo os reis germânicos vão ser adeptos ao catolicismo, né? E isso vai fazer com que nesse período da Idade Média a Igreja Católica se fortaleça muito e ela vai se tornar um símbolo, né, desse poder. Então os reis vão se apegar a essas igrejas, né? Então, nesse período medieval, a Igreja Católica estava organizada em províncias e dioceses, comandadas respectivamente por um arcebispo e por um bispo. Então, os membros da igreja, perdão, vamos voltar aqui. Então, os membros da igreja, junto com o patriarca de Roma, formavam o clero. O patriarca de Roma, instalado no Palácio de Latrão, era o sucessor direto de São Pedro. O movimento das Cruzadas teve início em 1095, quando o Papa Urbano II convocou os cristãos prometendo a salvação da alma de todos os que participassem do movimento. Com esse movimento, o Papa pretendia recuperar o prestígio e a unidade da Igreja abalados pela corrupção e pelo cisma do Oriente. Pessoal, em 1054, a gente vai ter o cisma do Oriente. O que é o cisma do Oriente? Esse cisma vai ser a divisão da Igreja Católica da Igreja Romana. A Igreja Católica ela vai se dividir. Então vai ter a Igreja Católica Romana do Oriente e a Igreja Católica do Ocidente. E essa Igreja do Oriente vai ser em Constantinopla. Constantinopla é a é, atual capital da Turquia, tá? Então vai ter essa divisão. E a Igreja do Ocidente vai ficar em Roma, né? Então a gente vai ter essa divisão aqui, que é o chamado Cisma do Oriente. Em seguida, durante o período de estabilização da Igreja Católica, ideias divergentes sobre questões dogmáticas suscitavam diversas polêmicas entre os dirigentes da Igreja até entre os fiéis. A partir do século XII, todos que divergissem ou tentassem dúvidas sobre os dogmas passaram a sofrer repressão. Pessoal, dogma são verdades absolutas, verdades colocadas pela Igreja Católica, que são inquestionáveis, tá? Então, nesse período, a Igreja Católica ela detinha o poder e ela tinha o poder ideológico, o poder das ideias, né? Aquilo que ela acreditava passava a ser uma verdade. Então, é isso que está sendo quando se fala de dogma. Então, aquelas crenças da Igreja, elas são tomadas como verdadeiras, então não deveria haver divergências, né?
E aí a gente tem a opressão tornou-se mais rigorosa a partir de 1233, quando o Papa Gregório IX criou o Tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal é o tribunal da Inquisição, pessoal. Vocês já ouviram falar da Inquisição? Aqui a gente já está indo mais no finalzinho ali da Alta Idade Média, né? Depois a gente vai entrar aqui a gente está entrando no finalzinho da Alta Idade Média, depois a gente vai entrar no final da Idade Média. Mas esse Inquisição, muitas pessoas foram queimadas por divergir da Igreja Católica, por não acreditar na Igreja Católica, né? Então, assim, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. São só 7 slidezinhos para a gente pensar um pouco. Eu quero que vocês façam essa leitura aqui. A gente vai discutir isso melhor na aula sobre a crise desse Império Romano, quem são esses povos bárbaros, tá? Tudo isso a gente vai estar estudando e debatendo a partir da correção dos exercícios. Então, eu vou encerrar por aqui para que vocês tenham tempo para fazer os exercícios. Bons estudos a todos e nos vemos às 10 horas. Tchau, tchau, pessoal.